Olá, bom dia. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia, essa semana bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, um dia histórico para o país. Vamos de destaques. No dia seguinte dos ataques aos três poderes, governadores de vários estados brasileiros vão a Brasília para promover um manifesto pela democracia. Alexandre de Moraes afasta governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. A gente traz também a repercussão internacional. Diversos líderes mundiais se manifestaram condenando as invasões e declarando apoio ao governo brasileiro. E ainda, morre Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, aos 68 anos. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Os governadores de vários estados brasileiros vão hoje para Brasília para promover um manifesto pela democracia e união das instituições em repúdio à ação organizada de manifestantes contra o patrimônio público. Eles devem se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com representantes do Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir. Em meio ao quebra-quebra em Brasília, o Fórum dos Governadores se reuniu para definir uma reação contra a ação organizada de invasores que destruíram os prédios dos três poderes da República neste domingo. Eles devem se reunir com o presidente Lula e com representantes da Corte Suprema em apoio contra a desordem. A preocupação é de que a desordem na capital federal sirva de inspiração para criminosos em outras unidades federais para destruírem o patrimônio público. O edifício sede do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional ficam fechados nesta segunda-feira para passar por perícia e avaliação dos prejuízos. A interdição acontece um dia após os prédios terem sido invadidos e depredados por manifestantes em atos antidemocráticos. O Palácio do Planalto também foi destruído. Em nota, o presidente do STF, a ministra Rosa Weber, disse que o Brasil vive uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia. Ela acrescentou que os responsáveis devem ser devidamente julgados e exemplarmente punidos. O também ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu afastar o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal por 90 dias. Ele entendeu que o governo do DF foi conveniente com a invasão e a depredação da sede dos três poderes. O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, foi exonerado do cargo. A exoneração saiu no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira. A publicação oficializa o anúncio antecipado pelo governador Ibanez Rocha sobre o ocorrido. Na véspera da depredação em Brasília, Anderson Torres havia viajado para Orlando, nos Estados Unidos. Em nota publicada nesta madrugada, o secretário afirmou que não foi conveniente com as ações. O presidente Lula assinou ontem um decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal após a destruição dos prédios dos três poderes em Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que os responsáveis pela depredação do patrimônio público vão ser punidos. O presidente Lula assinou um decreto de intervenção federal na segurança do Distrito Federal. A medida foi tomada após manifestantes invadirem o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A intervenção está prevista para durar até o dia 31 de janeiro. De acordo com o decreto, o objetivo da intervenção é garantir a ordem pública no Estado e no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão a prédios públicos. A intervenção se limita à área da segurança pública. Neste caso, o interventor fica responsável por todos os órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Antes de ler o decreto, o presidente Lula, que estava em Araraquara, no interior de São Paulo, para onde viajou para ver efeitos das intensas chuvas na cidade, deu uma coletiva para falar do decreto. Lula também disse que os envolvidos no ataque à democracia neste domingo devem ter punição exemplar. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei
esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. Os invasores provocaram destruição no Palácio do Planalto neste domingo. O secretário de Comunicação do atual governo, Paulo Pimenta, gravou um vídeo mostrando essa destruição. Os manifestantes destruíram tudo que encontraram pela frente no Palácio do Planalto. Cadeiras, documentos, mesas, impressoras, computadores e televisores foram todos destruídos. O grupo danificou obras de arte de valor inestimável e símbolos da República. A tela Mulatas, pintada por Di Cavalcanti, foi furada pelos invasores. O secretário de Comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta, gravou um vídeo mostrando o resultado da invasão pelos radicais. Paulo Pimenta disse que os manifestantes roubaram armas letais e não letais, documentos e munições guardados pelo Gabinete de Segurança Institucional. Obras de arte. O episódio teve uma grande repercussão. Após o ataque, diversos líderes mundiais se manifestaram condenando as invasões e declarando apoio ao governo brasileiro. O presidente americano Joe Biden qualificou como ultrajante a invasão e o vandalismo da sede dos três poderes em Brasília. Em sua conta no Twitter, Biden condenou o ataque e disse que as instituições democráticas do país têm todo o seu apoio. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, também condenou os atos ocorridos em Brasília. O presidente mexicano Manuel López Obrador reprovou o ataque às instituições brasileiras e manifestou apoio ao país. O presidente do Uruguai, Lecal Pou, e do Equador, Guilherme Lasso, também se posicionaram contra o ataque. Já o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também se manifestou contra o ataque e pediu para que os países da América do Sul demonstrem firmeza e união contra as reações antidemocráticas. Na Europa, o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu respeito às instituições brasileiras e também declarou seu apoio a Lula. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também reprovou a invasão e pediu o retorno imediato à normalidade democrática. O presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, expressou absoluta condenação e declarou total apoio ao presidente Lula, destacando que o petista foi democraticamente eleito por milhões de brasileiros. E a gente repercute agora esse triste episódio da história da política brasileira com o cientista político Eduardo Negrão. Seja muito bem-vindo, senhor Eduardo. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente nessa segunda-feira. Bom dia, Daniela. É um prazer falar com você e com seus ouvintes, né, que são milhões por todo o Brasil. Realmente é um episódio triste e a gente tem que começar condenando a violência, né, sobre qualquer aspecto. Dito isso, é preciso entender melhor o que motivou milhares de pessoas saírem dos seus estados, pegar um ônibus do sul do país, do nordeste, do centro-oeste, para ir lá se expor até uma punição legal. E aí, para quê? Por quê? Qual foi a motivação dessas pessoas? Não é possível que as pessoas saíram do interior do Rio Grande do Sul só para destruir quadros de Cavalcante lá, ou quebrar cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é isso que está faltando, se colocar no lugar do outro, Daniel. Perfeito. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é para que o senhor nos ajude a entender esses fatos, né? Alguns especialistas acreditam que esse foi um acontecimento pontual. É possível falar em uma crise institucional ou ainda é cedo? De que forma fica o país diante dessa polarização? Não, eu acho que claro que vivemos uma crise, entendeu? Institucional, desde as eleições.
a eleição foi quase um empate técnico, o presidente Lula venceu com uma pequena margem, houve um descontentamento grande no eleitorado do candidato derrotado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que soma cerca de 49% aproximadamente. Eu acho que também houve dúvidas levantadas sobre o processo eleitoral, faltou uma explicação, faltou abrir-se uma linha de diálogo. Imediatamente partiu-se para a repressão. Teve um episódio muito infeliz que eu devo lembrar, e aí tem até a participação do ex-governador João Dória, que lá para março, abril de 2022, ele divulgou o seminário do grupo que ele preside, o LIDE, né, com o seguinte título. Isso foi em abril, março de 2022, 6, 7 meses antes da eleição. A economia do Brasil com um novo governo. Aí, e a participação de várias autoridades do judiciário. Ficava implícito que haveria a vitória da oposição. E não seria nada demais se fosse um seminário entre empresários e tal, mas como havia participação de pessoas importantes do judiciário, criou-se um clima de desconfiança, aí mudou-se até o nome do seminário, por fim teve as eleições, o seminário aconteceu, houve hostilidades lá em Nova York em relação às autoridades do judiciário, como há uma semana atrás houve no aeroporto de Miami. Eu estive em Florianópolis em novembro, trabalhando no nosso livro, aí, que será lançado em breve, Daniela, voltarei para falar disso, mas lá, quando eu estava lá, houve um incidente também com um dos ministros do Supremo, enfim, hostilidades em geral, que é errado, a gente condena, como a de ontem, mas é preciso que as autoridades, antes de partir para a repressão, né, tente entender por que milhares de pessoas estão se motivando, porque dezenas de milhares de pessoas se deram ao trabalho de ficar em frente bases do Exército em todo o Brasil. E tem cidades do Rio Grande do Sul, onde não tem uma base do Exército, um tiro de guerra, as pessoas ficavam nos trevos, né, protestando. Quer dizer, então, óbvio que houve uma insatisfação de uma parte razoável da população. Então, a forma mais fácil de se pacificar os ânimos é abrir linha de diálogo, endurecer a repressão. A toda ação, né, é lei da física, corresponde uma ação no mesmo sentido e contrário. Então, se for adiante, o próprio afastamento, desculpe já me atropelando aqui, o próprio afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi feito de forma equivocada. Quem teria que fazer isso seria o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não a mais alta corte. Então, essa série de equívocos, direito constitucional, as falas excessivamente duras de algumas pessoas novas no governo, em especial o ministro da Segurança, Flávio Dino, soa para uma parte da população como um desafio. Ele está desafiando, então vou lá confrontar. Como eu disse, repressão não gera silêncio, gera mais violência. Por falar em repressão, a Polícia Civil do Distrito Federal confirma ao menos 400 presos pelos ataques. Os números estão desencontrados entre 300 e 400. Os radicais foram encaminhados à sede da Polícia Civil, fizeram um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e depois, então, seguiram para o complexo penitenciário da Papuda. São essas as informações que a gente tem. A quais crimes eles podem responder e qual a punição que será aplicada? Bom, o primeiro crime é invasão de propriedade privada, governamental, depredação do patrimônio público. Esse é um crime mais, vamos dizer, mais leve, com penas de 5 a 12 anos. Raramente alguém é efetivamente condenado ou cumpre pena por esse tipo de crime. Se eles forem enquadrados no terrorismo, que eu acredito que não é o caso, né, mas a imprensa está pressionando muito. Hoje, vários jornais, o Globo, a Folha, usam a expressão terrorista para chamar um manifestante. Ontem, os canais, desculpe citar um concorrente, mas a Globo News e a própria Globo ficou o tempo todo usando a palavra terrorista e foram, sim, vândalos, manifestantes violentos, mas terrorismo é outra coisa, né? E o pessoal sabe bem disso, mas se eventualmente eles forem enquadrados como terroristas, as penas sobem bastante, de 12 até 30 anos. Mas é preciso pensar com muita calma, né? Nós estamos num país onde
um ano atrás, o NEM do rap foi solto, um dos líderes mais perigosos do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, desculpe, do PCC. Então, a nossa justiça, a justiça brasileira, é a mais leniente do mundo com os criminosos. É a mais leve, a mais suave, as penas mais delicadas. Então, se de repente muda esse comportamento da justiça, que eu acredito que o Brasil deveria ter uma justiça muito mais rigorosa, mas com os crimes de verdade. Mas se de repente essa justiça, que é leniente, com diversos tipos de crime, contra a vida inclusive, se torna excessivamente dura por questões ideológicas, isso aumenta a irritação. Eu não estou falando se é certo ou errado, eu estou analisando do ponto de vista político. Isso pode ser uma fagulha. E você começou perguntando sobre crise institucional, e isso pode ser uma fagulha que pode acender uma crise institucional de verdade. Eu vi o Biden se solidarizando ao Lula, com razão, mas dia 6 de janeiro agora, fez exatamente 2 anos da invasão do Capitólio. Uma situação muito parecida com o que aconteceu aqui no Brasil. Graças a Deus, no Brasil foi menos grave, no sentido que não houve perdas fatais. Na invasão do Capitólio, 5 vidas foram perdidas. A gente perdeu agora o sinal, conversamos agora com o cientista político Eduardo Negrão, que nos ajudou a entender a situação política do país após esse dia 8 de janeiro, esse dia marcado por ataques aos 3 poderes. Veja a seguir, pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma colisão entre 2 ônibus no Senegal. E ainda, morre aos 68 anos Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Agora a gente fala sobre o surto de Covid na China. Em Henan, que é a 3ª província mais populosa do país, quase 90% da população foi infectada com a Covid-19. A informação foi divulgada nesta segunda-feira por autoridades locais. De acordo com a última atualização da Comissão de Saúde, a taxa da infecção por Covid-19 em Henan, na China, é de 89%. Os números sugerem que dos 99 milhões e 400 mil habitantes, 88 milhões e 500 mil teriam sido infectados pelo coronavírus. A China tem enfrentado um grave aumento do número de casos após a suspensão repentina de sua política de Covid-0. De acordo com especialistas, o número de infecções pode aumentar nos próximos dias, já que um importante feriado local se aproxima e as pessoas devem viajar para diferentes províncias, elevando as taxas de contaminação. Os últimos dados oficiais divulgados pelo país apontaram 120 mil infecções e apenas 30 mortes por Covid desde dezembro. Países do Ocidente temem números maiores, já que a China mudou recentemente sua forma de contabilizar novos casos. Pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma colisão entre 2 ônibus no Senegal. Por conta do acidente, o governo do país decretou luto e prometeu criar um conselho para tomar medidas sobre segurança das pistas e também do transporte de passageiros. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, pouco depois das 3 da manhã, horário local, perto da cidade de Cafrine, a 250 quilômetros da capital Dakar. De acordo com um comunicado do governo, o choque deixou 40 mortos, 36 feridos gravemente e outros 49 com ferimentos leves. Os passageiros foram levados para o hospital de Cafrine. Os acidentes de trânsito são frequentes no Senegal, principalmente por conta da indisciplina dos motoristas, do mau estado das estradas e dos veículos velhos. O presidente Macky Sall decretou 3 dias de luto nacional após o incidente. E agora a gente fala sobre um outro acidente, dessa vez na cidade do México. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas após a colisão de 2 trens na cidade do México. O acidente ocorreu entre as estações de Potrero e La Raza, pertencentes à linha 3, que corta a cidade de norte a sul. A prefeita da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, explicou que 2 coletivos colidiram no túnel que liga as 2 estações.
Eu vi que o vagão parou. Paramos no meio do túnel quando de repente o outro trem chegou e bateu. O metrô da Cidade do México foi inaugurado em 1969 e conta com 226 quilômetros de extensão. A rede tem 195 estações e 12 linhas. Apesar disso, o transporte tem sido alvo de críticas por falta de manutenção e investimentos, o que tem ocasionado acidentes. O mais grave aconteceu em maio de 2021, quando o viaduto desabou e vagões despencaram. O incidente deixou 26 mortos e 80 feridos. Morreu neste domingo, aos 68 anos, Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. O ex-atacante lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, e estreou pelo Cruz Maltino em 1971, aos 17 anos, quando marcou um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Internacional. Maior artilheiro da história do Vasco, o ex-centroavante disputou 1.110 jogos e marcou 708 gols pelo Cruz Maltino. Dinamite conquistou um título brasileiro e 5 estaduais pelo clube de São Januário. Em 1979, foi negociado com o Barcelona, da Espanha, mas retornou ao Rio de Janeiro pouco depois. O ex-centroavante também marcou 26 gols pela seleção brasileira e defendeu o Brasil nas Copas do Mundo de 1978 e 1982. Após encerrar a carreira de jogador de futebol, Roberto Dinamite foi eleito vereador e deputado estadual no Rio de Janeiro por diversos mandatos. O ex-jogador também foi presidente do Vasco entre os anos de 2008 e 2014. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Belenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até mais.